João, capítulo 18. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedrom, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a coorte, e o tribuno, e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam. E nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? E Anás mandou-o, maniatado, ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali, e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também um dos seus discípulos? Ele negou e disse:
Não sou. Eu, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus, e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa? Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. João, capítulo 18. A história dos últimos momentos do Salvador começa logo a seguir as palavras que Jesus dirige a seu Pai. Verificaremos, mesmo nesta parte, que o caráter geral da narrativa expressa neste Evangelho está de acordo com tudo aquilo que ali encontramos, e cujos fatos fazem sobressair a glória pessoal do Salvador. Com efeito, vemos ali a maldade do homem bem fortemente caracterizada, mas o objeto principal apresentado neste quadro é o Filho de Deus, e não o Filho do homem, sofrendo sob o peso da dor que se abateu sobre ele. Não encontramos ali a sua agonia no jardim, nem a expressão do sentimento do abandono de Deus. Os judeus também são vistos num lugar de rejeição completa. A iniquidade de Judas é aqui fortemente desenhada, como no capítulo 13. Judas conhecia bem o lugar, além do Cedron, aonde Jesus habitualmente se dirigia para conversar com os seus discípulos. Que horrível pensamento este o de escolher um tal lugar para atrair o seu mestre. Que inconcebível endurecimento de coração. Mas ai, é como se Judas se tivesse entregado totalmente a Satanás. Tornara-se o joguete do inimigo e a manifestação do seu poder,
e do seu verdadeiro caráter. Que coisas admiráveis se não terão passado naquele jardim. Quantas comunicações de um coração cheio do amor do próprio Deus, procurando fazer penetrar esse amor nos insensíveis e estreitos corações dos seus queridos discípulos. Mas tudo isso estava perdido para Judas, e ele vem agora com os agentes enviados pela maldade dos sacerdotes e dos fariseus para se apoderarem da pessoa de Jesus. Mas o Senhor antecipa-se e apresenta-se-lhes. Sabendo, pois, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, Jesus avança e pergunta-lhes: a quem buscais? Verso 4. É o Salvador, o Filho de Deus que se oferece a si próprio. Os que o buscam respondem-lhe: a Jesus Nazareno. Jesus diz-lhes: sou eu. E Judas, que o conhecia muito bem, também já estava. Conhecia-o a ele e conhecia aquela voz divina que durante longo tempo fora familiar aos seus ouvidos. Mas estava lá, traindo-o. Ninguém põe a mão em Jesus. E logo que a sua palavra retine nos corações daqueles que vinham prendê-lo, logo que esse divino sou eu se faz ouvir dentro deles, recuam e caem por terra. Quem prenderia o Salvador? Ele não teria mais do que ir-se embora e deixá-los. Mas ai, ele não tinha vindo para isso, e era chegada a hora de se oferecer a si mesmo. Dirige-se, pois, de novo a eles e pergunta-lhes: a quem buscais? E eles responderam de novo: a Jesus Nazareno. Da primeira vez, a glória divina da pessoa de Jesus tinha de se manifestar. E agora devem mostrar-se os seus cuidados pelos seus remidos. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, diz o Salvador, para que se cumprisse o que ele havia dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Jesus apresenta-se ele mesmo como sendo o bom pastor, dando a sua vida pelas suas ovelhas. Coloca-se à frente dos seus, a fim de que eles escapem do perigo que os ameaça e tudo recaia sobre ele. Ele oferece-se a si mesmo. Tudo aqui é da sua parte uma livre oferenda. Todavia, qualquer que seja a glória divina que ele tenha manifestado, e qualquer que seja a graça de um Salvador fiel aos seus, Jesus atua por obediência, e numa perfeita calma de obediência que tinha calculado tudo com Deus e tudo recebia da mão de seu Pai. Quando a energia carnal e a inteligência de Pedro empregam a força física para o defender, a ele que, se o tivesse querido, bastar-lhe-ia ir-se embora. Quando uma simples palavra da sua boca bastava para deitar por terra todos aqueles que tinham para o prender. Quando a palavra que lhes revela o objeto que procuram lhes tira todo o poder, toda a força, toda a capacidade de o prenderem. Quando Pedro fere a Malco, servo do sumo sacerdote, Jesus toma o lugar da obediência. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? A pessoa divina de Jesus tinha sido manifestada. A oferenda voluntária dele mesmo estava feita, e isto para garantir a segurança dos seus. Revela-se, enfim, a sua total e perfeita obediência. A maldade de um coração endurecido e a falta de inteligência de um coração carnal, embora sincera, são postas em evidência. Jesus tem o seu lugar só
e à parte. Ele é o Salvador. Submetendo-se assim ao homem, a fim de cumprir os planos e a vontade de Deus, deixa-se levar aonde os seus inimigos querem. João não nos dá conta aqui senão de um pouco do que se passou. Jesus pouco diz de si mesmo quando o interrogam. Perante o sumo sacerdote Pôncio Pilatos nós encontramos a calma, mas humilde superioridade daquele que se dava a si mesmo. Todavia, ele é condenado somente pelo testemunho que dá de si mesmo. Todos tinham já ouvido o que ele ensinava. Não oficialmente, mas passiva e moralmente, ele recusa a autoridade que prossegue o inquérito. E ferido injustamente, submetendo-se ao ultraje, apela com dignidade e perfeita calma para aquele que o feriu. Não reconhecendo de modo algum o sumo sacerdote, também de modo nenhum se lhe opõe. Deixa-o na incapacidade moral e espiritual em que ele se encontrava. A fraqueza carnal de Pedro manifesta-se agora, do mesmo modo como se manifestava sua energia carnal. Conduzido perante Pilatos, confessando, por amor da verdade, que ele era, de fato, rei, o Senhor age com a mesma calma e a mesma submissão. Interroga, porém, a Pilatos e ensina-o de tal maneira que Pilatos nada encontra nele que possa ser considerado crime. Pilatos, moralmente incapaz, ele também de compreender tão magno problema, e embaraçado em presença do prisioneiro divino, teria querido livrá-lo. Para isso tentou valer-se de um costume então praticado pelo governo e que consistia em soltar aos judeus, pela Páscoa, um prisioneiro. A sua consciência, por muito dura que fosse, não se sentia bem. Vergava-se perante aquele que, apesar da humilhação em que se encontrava, ainda podia atingi-la. Portanto, nem a consciência de um governador romano escapa à maldade ativa daqueles que faziam a obra de Satanás. Pilatos quer, pois, salvá-lo, mas os judeus protestam. E em vez de Jesus, o Messias prometido, o Filho de Deus, pedem um assassino. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.